Bem-vindo mais uma vez à nossa sala de ensinamento. Estamos aqui estudando este livro de Romanos. Estamos a entrar a parte deste livro em que Paulo está a introduzir esta ideia de justificação pela fé. É o tema deste livro. Mas Paulo queria ir, lembra-te, a Roma, para falar com os crentes lá, mas também para dar fruto, ter fruto lá com eles. Mas ele, como advogado, está a desenvolver o caso dele para provar que todos os homens são fracos perante Deus. Ele vai provar isto também, mas ele falou sobre a humanidade em geral. Em capítulo 1 entrou falando um pouco sobre gentios que viveu pela consciência no Velho Testamento com a lei, não a lei judaica, mas uma lei escrita no coração para entender o que é bom, o que é mau. Eles tinham uma oportunidade de seguir o que é bom. Mas também estes judeus que receberam a lei de Moisés, eles tinham a oportunidade de seguir a luz que Deus deu-lhes por obedecer aquela lei. Eles foram pecadores, mas eles podiam trazer ofertas para pacificar a ira de Deus até a vinda de Cristo. Isto aconteceu, mas chegamos em capítulo 3, Paulo está a falar sobre os judeus maus, mas também os gentios, todos os homens que têm problemas perante Deus. Então, a maneira para nós alcançar Deus, isto é o tema deste livro de Romanos, justificação pela fé. Mas vou dizer isto: Deus estimou, considerou, ou considera justificação para nós, hoje, no nosso dia, um pouco diferente do que justificação do Velho Testamento. Então vamos abrir as nossas Bíblias. Romanos, capítulo 3. Quero ler o versículo 19 e 20. A Bíblia diz: mas lembra-te, no fim, ele está a falar sobre as coisas mais da boca do homem, não? Da boca, da língua, dos lábios, da garganta do homem. Mas então, no fim, ele diz que ele não tem temor de Deus, ele não tem medo de Deus. Isso é a raiz da desobediência do homem. Então, Paulo chega a Romanos capítulo 3, versículo 19, dizendo: ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz. Mas, pode ser por judeus, esta lei mosaica, mas pode ser gentio também, ele tem lei. Mas Paulo pensa que está a falar especificamente sobre os judeus aqui, mas o mesmo é verdade do gentio também. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada. Ele estava a falar sobre esta má boca. Lá nestes versículos atrás, no mesmo capítulo. Então, realmente, já falamos sobre Cristo por falar a palavra dele. Algumas vezes o homem ficou com boca fechada, não respondendo a Cristo. Esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Todas as nossas bocas deviam fechar perante Deus. Nós não temos nada para dizer. 20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei.
porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, é muito claro. Nenhuma pessoa pode ficar justificado. Mas vamos considerar esta justificação perante Deus. Vamos ler Romanos capítulo 2, versículo 13. A Bíblia diz: porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Então, pode ser, mas Deus aceitou pessoas no Velho Testamento até a vinda de Cristo. Mas este versículo parece dizer exatamente o oposto deste outro. Vou ler novamente. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Então, mas por dizer mais, Cristo, ele praticou a lei, ele viveu perfeito. Sim, mas já limos que Deus aceitou pessoas em capítulo 2 de Romanos por obedecer a lei escrito no coração. Então, como é possível reconciliar isto com a ideia da justificação de Paulo aqui em Romanos capítulo 3, versículo 20? Sim, que diz: por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. O que é necessário entender é: Deus tratou-se conosco, ou com eles, no Velho Testamento, do respeito deste assunto de justificação, um pouco diferente do que o Novo Testamento. Então, mas elas não viveram perfeitamente no Velho Testamento. Nós também agora. Então, mas a coisa requerida de Deus é perfeição para dar-nos salvação, para dar-nos a vida eterna. Mas lá no Velho Testamento, por obedecer a lei, Deus aceitou-lhes. Mas eles não viveram perfeitamente. Por exemplo, abaixo desta lei judaica, elas não obedeceram a lei, mas por causa disto foi necessário trazer ofertas do pecado. Desta maneira elas obedeceram, mas não sendo perfeito. Deus aceitou estas pessoas. Da mesma maneira do gentio do Velho Testamento. Por obedecer a lei, lá, antes da vinda de Cristo, segundo a luz dada a ele, mas ele foi aceitado. Cristo foi para pregar o Evangelho, lá, segundo a 1 Pedro, capítulo 4, depois da morte dele. Mas, no fim, elas precisavam de ter o sangue de Cristo. Nós também. Mas antes disto, Deus deu-lhes graça por tentar obedecer a lei. Há aqueles que tentaram obedecer a lei, outros negaram isto. Está a ver, não? Mas no Velho Testamento, vimos Cristo, a justiça de Deus, de uma perspectiva outro. Cristo é chamado a justiça de Deus. Então, esta justificação é disponível perante Deus também, só por receber Cristo. Vamos ler Romanos capítulo 4, versículo 25. A Bíblia diz: o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Justificação foi dado a nós, a justiça de Deus, para justificar-nos perante Deus. Vamos ler Romanos capítulo 5, versículo 16 a 18. E não foi assim o dom como a ofensa por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Adão pecou, este julgamento do pecado, a morte, passou a todos, mas estas ofensas, pecados, foram resolvidos ou pagados
por um homem, por morte dele na cruz, Cristo. 17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação da vida. Então, perante Deus agora, eu posso ter esta graça, esta vida eterna, esta justificação, por causa desta obra de Cristo, obra perfeita. Isto é, o que Deus quer no Velho Testamento. A graça foi dada àquela pessoa que estava a ter boas obras e fé em Deus até a vinda de Cristo, mas desde aquele momento, na cruz, na morte de Jesus, a ressurreição, a justiça de Deus é manifestada. Então, para mim, é necessário ter Jesus Cristo para ter a vida eterna, para ser justificado. É necessário ter a justiça de Deus. É isto. Ok. Então, vamos continuar. Romanos capítulo 3, versículo 20 e 21. A Bíblia diz. Desculpa. Romanos capítulo 3 e versículo 21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus. Tenho o testemunho da lei e dos profetas. Vou ler até 22. Isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstrar a sua justiça neste tempo presente, para que Ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, já falamos sobre este tema, justificação pela fé, só, sem obras. Mas no Velho Testamento, antes da vinda de Cristo, antes da morte dele na cruz, eles viveram pela fé, mas a fé foi manifestada pelas obras. E sem obras, eles não demonstraram a fé delas. Por isso era mesmo, porque a Bíblia diz para nós, fé sem obras é vazia. É isto. Tiago diz mesmo. Vamos ler mais em Tiago, por entrar em Romanos capítulo 4. Mas simplesmente quero dizer isto. A minha fé é só na obra acabada de Cristo. Ele já fez tudo. A minha obrigação é só confiar nele. Ok, já falamos sobre, mas Marco, o que é a verdade sobre esta pessoa que reivindica ser salvo, mas está a viver bem? Vou deixar Deus para julgar esta pessoa. Mas isso é a maneira do Velho Testamento e do Novo Testamento. Entendemos agora que este plano de salvação de Deus é feito para dar-nos salvação perfeita em Cristo. Então, este versículo 21 diz: Mas agora,
está a falar sobre desde a primeira vinda de Cristo. Mas agora, desde a primeira vinda de Cristo, se manifestou sem a lei a justiça de Deus. A justiça de Deus, eu já disse que esta justiça de Deus é Jesus Cristo. Vamos ler Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 3 a 4, a Bíblia diz: porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, eles pensavam que somos melhores, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, está a entender uma coisa aqui, eu quero mencionar isto. Estes judeus, por tentar observar a lei, eles negaram Cristo. Por quê? Porque eles pensavam que por fazer bom, estamos ganhar justiça melhor, justiça suficiente para ser salvo. E muitas pessoas que têm nome de ser cristão hoje no nosso dia são enganados pensando da mesma maneira destes judeus. Estamos a tentar o nosso melhor, Deus vai aceitar isto, vou ao céu por obedecer os 10 mandamentos, por ser como isto. Mas não é verdade. Não é verdade. Então, o fim da lei é Cristo. Para a justiça, Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1 e versículo 30. A Bíblia diz: mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Para mim, por Deus, Cristo é feito para mim justiça. Então, a justiça de Deus é Jesus Cristo. Então, vamos voltar a Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3. Vou ler versículo 21 novamente. Mas agora, desde a vinda de Cristo, primeira vinda, se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. A lei e os profetas falam sobre Cristo. Ok? Sem a lei, este versículo diz. Então, mas simplesmente está a mostrar-nos que guardando a lei não é necessário. A justiça da lei é cumprida em nós por Cristo. Já foi feito. Vamos ler Romanos capítulo 8. Estou a tentar ler e falar no mesmo momento. É complicado para mim. Romanos capítulo 8, versículo 3 e 4. A Bíblia diz: porquanto o que era impossível a lei não podia dar-me justiça. Não estou a negar ou condenar a lei por dizer isto. Simplesmente a lei não tem poder para dar-me justiça. Porquanto o que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. A pessoa que tem o Espírito Santo pela guia na vida é necessário. Mas a minha justiça não é a justiça por obedecer a lei, é a justiça que Cristo que viveu perfeitamente. Vamos ler Salmo capítulo 22 no Velho Testamento. Salmo 22. Vou ler versículo 30 e 31. Uma semente, está a falar sobre Cristo, o servirá. Será declarada ao Senhor a cada geração. Chegará
e anunciará a sua justiça, a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez. Então, a minha obrigação, a minha palavra por pregar agora, não é para anunciar a minha justiça. Não, eu quero tentar ajudar outro. Eu vou anunciar a justiça de Deus, que é Cristo. Vamos ler no mesmo livro, Salmo capítulo 98. Salmo 98. E versículo 2 e 3. A Bíblia diz: o Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos dos gentios. Como é que ele manifestou a justiça dele? Através de Cristo. É isto. 3. Lembrou-se da sua benignidade e da sua verdade para com a casa de Israel. Todas as extremidades da terra viram a salvação do nosso Deus. Por isso isto não aconteceu ainda, não completamente. Mas Cristo é anunciado em todo o mundo. Mas no futuro vai ser o mesmo, não é? Mas simplesmente Ele é a nossa justiça. Ele foi liberado aos gentios. Mas outra tentativa para obter justiça pela lei ou boas obras não vai produzir a justiça de Deus e não vai produzir salvação. Ok, é necessário ter a justiça de Deus, que é a justiça perfeita. Ok, vamos continuar. Versículo 22, Romanos, capítulo 3, e versículo 22. A Bíblia diz: isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Esta última parte, não há diferença, está a falar sobre judeu ou gentio. Paulo já falou sobre estes dois grupos. Os judeus que tinham a lei, os gentios que tinham consciência, mas também a lei, de uma forma da lei, não a lei judaica, uma forma de uma lei escrito no corações deles. Está a ver, não? Mas então, eles tinham consciência para seguir Cristo ou não. Ele já falou sobre dois grupos também. Ele entrou neste capítulo para provar que todos nós temos culpa. Mas no Velho Testamento, Deus aceitou a pessoa que seguiu e, por isso, obedeceu a lei e a consciência. Mas não agora. Agora, a manifestação de obediência da nossa consciência é receber Cristo. É nascer fazer isto. A justiça de Deus é o que é requerida. Já tem esta justiça? Eu espero que sim. Se você não tem esta justiça, por ser eu não esperaria até o fim da mensagem para receber Cristo. Pode dobrar os seus joelhos agora perante Deus e pedir a Deus para salvar-se. Para salvar-te é necessário. É possível fazer agora. Se você não tem Cristo, não quer esperar. É necessário agora ter Cristo. Eu passei, vou dar o meu testemunho. Eu passei 2 anos com folheto, pensando sobre salvação, mas sem receber Cristo. Mas no fim, a minha consciência estava a falar comigo. Eu pensava que é necessário resolver este assunto. Eu estava sozinho com aquele folheto, li completamente teve no fim daquele folheto um exemplo de uma oração. Deus, eu sou pecador, precisando de ter salvação. Estou a pedir-te, salvar-me, por favor. Em nome de Jesus. Mas foi escrito uma oração. Eu orei. Eu recebi Cristo naquele mesmo momento, pela fé. Mas
passei 2 anos. Também eu já alcancei 22 anos de idade. Antes de minha salvação, eu estava a devagar um momento para receber Cristo, mas depois da minha salvação, não sei como dizer, eu pensava que, por que eu esperei muito tempo? Eu tive pensamento, por que esperei muito tempo? Seria muito melhor receber Cristo na primeira vez de ouvir a mensagem. É isto. Então, por causa disto, estou a dizer, se você tem dúvida, mas salvação é simples, é só arrepender e acreditar a Cristo. Não vai resolver todos estes assuntos de doutrina por receber Cristo. Estamos a falar sobre salvação, por ser novo crente em Cristo, como bebê, nascido de novo, nascimento espiritual. Então, bebê não vai entender muitas coisas. Ele vai entender como chorar, como beber, como isto. Mas, se você não tem Cristo, ainda não submeteu, por isso eu estava a pensar, as minhas obras vão salvar-me. Não. É necessário receber Cristo agora. Quero encorajar-te agora, dobrar os seus joelhos perante Deus. É necessário, vai ter paz. Ok. Então, vamos continuar, não? Por isso está já dobrado perante Deus, não sei, mas vamos continuar. Não? É necessário também. Então, vou ler o versículo 22 novamente. Isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É um bom versículo para partilhar com outro, para contar a outro, para tentar ajudar a pessoa a ser salvo. Não há diferença. Todos nós somos pecadores, não? Destituídos estamos da glória de Deus. 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, a Bíblia diz gratuitamente. Gratuitamente é um dom. Então, não há nenhuma outra obra requerida para ser salvo. É só pela graça. Mas vamos ler Gênesis capítulo 2, não? Realmente, no base, mais do que outro base, o primeiro base, perante Deus, há 2 tipos das pessoas. Já mencionei isto. Pecadores perdidos, pecadores salvos. Sempre estou a chamar-me Marco Pecador. Marco Pecador. Eu sou pecador salvo. Espero que você é pecador salvo também. Não, eu não sou pecador, mas cuidado por ser pecador perdido. Ok. Gênesis capítulo 2, desculpa. Versículo 16. No jardim de Éden, Deus deu um mandamento a Adão. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Lembra-te, Eva foi enganada por não entender bem a palavra. Então ela respondeu, dizendo: podemos, do fruto proibido não podemos comer nem tocar. Mas ela adicionou a palavra. Mas outra vez ela diminuiu da palavra por deixar
esta palavra livremente. Ele diz que podemos comer de todas as árvores da vida, mas ele deixou aquela palavra livremente. Vamos ler um pouco. No início da Bíblia, oportunidade para comer livremente, mas também Apocalipse, capítulo 2, versículo 17. Apocalipse, capítulo 2, versículo 17, a Bíblia diz: e o Espírito e a esposa dizem. Quem é esta esposa? É a igreja, a esposa de Cristo, não é? E o Espírito é o Espírito Santo. É uma palavra dada no fim deste livro para encorajar pessoas a ser salvo. Então, 17. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome da graça da água da vida. De graça. Está a ver, não? Livremente. De graça. Mas aqui também, versículo 24, Romanos capítulo 3, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. O problema com Eva, ela deixou aquela palavra livremente. O problema com muitos que querem dizer hoje, no nosso dia, que eu sou cristão, mas sem ser cristão, eles querem deixar aquela palavra gratuitamente. Hein? Eles pensam que eles têm parte da salvação deles pelas obras deles, mas a Bíblia ensina diferentemente. Não é pelas obras. Estamos a falar sobre a doutrina de Paulo para a igreja. Então, vamos continuar. Hein? Vamos entrar algumas palavras teológicas, mas vamos falar sobre estas. Hein? Vou ler 24 novamente. A Bíblia diz: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, redenção tem a ideia de uma compra de uma coisa já capturada para livrar. Então, mas vou ler: uma ação feita pelo pagamento do valor igual para libertar as coisas ou pessoas da possessão e poder dos captores. Mas o preço da nossa remissão é o sangue. Por quê? A Bíblia, Levítico capítulo 17, versículo 11 diz, a vida está no sangue. A vida está no sangue. Uma pessoa que perde o sangue dele, perde a vida dele também. Está a ver? Cristo deu o sangue dele. Ele deu a vida dele. O preço do pecado é a morte. Ele pagou este preço para dar-nos liberdade. Vamos ler Efésios capítulo 1. Né? Efésios capítulo 1, versículo 7. A Bíblia diz: em quem temos a redenção pelo seu sangue. Está a ver? Hein? A remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. O sangue dele pagou o preço. Então, este pregador que não quer falar sobre o sangue, ele não vai explicar bem a mensagem da salvação. O sangue é o preço da nossa salvação. 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 6, a Bíblia diz: o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Foi derramado por todos, hein? O sangue dele, para servir de testemunho a seu tempo. Foi dado a todos. Mas, redenção tem este significado. Já falamos, mas tem outra parte
que ainda nós não experienciamos. Eu sou salvo completamente, mas a minha salvação, de outra maneira, não é completa. O que está a tentar dizer, Marcos? Está a tentar enganar-me? Não. Não. A minha salvação vai ser completa como a ressurreição desta carne, novo corpo. Isto ainda não... Mas é completo? Já foi comprado? Toda a minha ser. O espírito, a alma e o corpo. Mas eu ainda tenho este corpo de carne que é fraca, que vai morrer. Vamos ler. Desculpe. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Desculpe, escrevi um pouco mal aqui na minha nota. Efésios capítulo 4, versículo 30. A Bíblia diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Este dia da redenção futuro, este dia futuro é o dia da minha ressurreição, para receber novo corpo. Então, redenção tem este significado também. Simplesmente é uma compra de uma coisa capturada. Mas eu já sou liberto em Cristo. Eu tenho esta liberdade por esta redenção. Romanos, capítulo 3, versículo 25. A Bíblia diz: ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue. Propiciação, vou ler novamente. Pagamento é feito para satisfazer dois partidos em conflito. Então, o pagamento é feito por um lado. A diferença de redenção é isto. Com redenção, o pagamento é feito, mas com propiciação, o pagamento é aceite. Ok? Está a ver? O pagamento foi feito com Cristo, Deus na cruz. O pagamento foi aceite de Deus Pai lá no céu. Está a ver? Hein? Mas propiciação é pagamento também, mas pagamento aceite. Então vamos ler 1 João capítulo 2. Vou mostrar isto a ti. Hein? 1 João capítulo 2 e versículo 2. A Bíblia diz: e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então, esta propiciação tem ideia para satisfazer, ou por isso acalmar a ira de Deus contra nós. Ele aceita. Ele não vai aceitar as minhas obras. Eu vou ser condenado por tentar obter a vida pelas minhas próprias obras. Mas Ele aceita a obra de Cristo, a obra perfeita. Ele não pode negar aquela obra. Deus é justo. Por observar e entender esta obra, não é, ele precisa, por ser Deus, é necessário ele receber aquela obra. Está a ver, não? 1 João capítulo 4, versículo 10. Cada um administre aos outros o dom como o... Desculpa. Estou um peido, desculpa. 1 João capítulo 4, versículo 10. Desculpe. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Mas Deus Pai enviou o Filho dele para morrer no nosso lugar, para satisfazer a ira dele contra o pecado. É isto. Vamos continuar. Romanos capítulo 3.
novamente. Vou ler o versículo 25 novamente. Ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Achamos também esta palavra remissão, que simplesmente é perdão. Perdão. Ok. Então, mas é pouco interessante. Vamos ler o versículo 25. Ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos. Então, aqui vou dizer isto. Paulo está a falar sobre os pecados desde Gênesis capítulo 3 até aqui. Mas também a nossa oportunidade existe. Mas ele vai mencionar isto em versículo 26. Vamos ler. Para demonstração da sua justiça neste tempo presente. Então foi feito para pagar o preço, para satisfazer a ira de Deus e para dar-nos perdão dos todos os pecados. Lembra-te, no Velho Testamento, os judeus, eles trouxeram animais para pacificar Deus, mas estes animais, o sangue deles não podiam tirar sangue. Foi necessário o sangue de um humano ser derramado para satisfazer a ira de Deus. Foi feito com Cristo. É isto. Então, mas já pagou o preço do pecado desde Gênesis capítulo 3 até agora, mas no tempo presente também para mim é manifestado esta justiça de Deus para dar-me justificação perante Deus. Marco é justo por causa das minhas obras? Não. Por causa da obra de Cristo. Está a dizer isto mais dias atrás, mas neste momento presente também. Ok. Então, mas vamos ler Gênesis capítulo 18 lá. Gênesis 18. Gênesis 18, versículo 25. Abraão está a falar com Deus. Longe de ti que faças tal coisas. Ele estava a falar com Abraão sobre a destruição de Sodoma. Lembra-te, Ló estava lá, o irmão dele, o polícia, não sei como, mas relação dele, desculpa. 25. Longe de ti, Abraão está a falar, longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo como o ímpio. Que o justo seja como o ímpio longe de ti. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Uma pergunta. A resposta, sim. Ele vai fazer o que é justo. Sim. Deus. Ele é um Deus justo. Então, um dos meus versículos favoritos, vamos ler 2 Coríntios, capítulo 5, e versículo 21. Aquele Cristo, aquele que não conheceu o pecado, ele não pecou nenhuma vez, o fez pecado por nós. Ele morreu por todos, para que nele fossemos. Não é uma garantia. Fossemos, diz, é uma possibilidade. Para que nele, esta conjugação deste verbo, para que nele fossemos feitos justiça de Deus. É uma possibilidade, depende de você, depende de mim. Não? A pessoa que recebe Cristo, recebe esta justiça de Deus. Ele quer fazer o troco. Ele morreu por todos, mas todos que recebem Cristo recebem a justiça de Deus.
Só por receber Cristo. Muito bonita esta salvação. Vamos continuar, Romanos capítulo 3. Vou ler o versículo 27 e 28. Onde está logo a jactância? Eu vou humilhar-me perante Deus. Esta jactância é vazia, é excluída por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. As obras não podem negar jactância porque as obras vão dizer, é uma boa pessoa. Não, mas pela fé, a lei da fé. Estou a dizer que eu sou nada, Cristo é tudo. Está a dizer isto. Então, mas vou continuar, 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Isso é a conclusão de Paulo, mas também de Martin Lutero, lá no tempo da Reformação. Ele estava a ler Romanos, ele viu claramente o que esta passagem estava a dizer. Justificação pela fé, só, não com batismo. É uma coisa, um assunto espiritual, por receber Cristo. Então, mas, lembra-te, isto é a doutrina da igreja. Vamos ler Atos, capítulo 13. Atos, capítulo 13. Paulo introduziu a doutrina dele, Pedro não estava a pregar esta mensagem. Atos capítulo 2. Depois da saída de Cristo. Atos capítulo 13, versículo 38 e 39, a Bíblia diz: seja-vos, pois, notório, homens, irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados, é Cristo, este 39, e de tudo o que pela lei de Moisés não pudestes ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Não foi possível ser justificado pela lei. Não, só por crer em Cristo. Ok. É a doutrina de Paulo para a igreja. Ok. O fim deste capítulo 3 de Romanos. E porventura Deus somente dos judeus? E não o é também dos gentios? Também dos gentios, certamente, sim. Não só dos judeus. Já Paulo estava a estabelecer isso. Ele era apóstolo aos gentios. Ele queria mostrar que salvação foi disponível não só para judeus, mas para gentios. Para gentios também. 30. Visto que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão, judeus, e por meio da fé, primeiramente aos judeus, então para gentios, a incircuncisão. Está a dizer, esta salvação por meio da fé é disponível para nós. Não? E 31, então, anulamos, pois, a lei pela fé de maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Por acreditar em Cristo e receber esta graça, estamos a negar a lei? Não, a lei é boa, é verdadeira. Simplesmente a lei não pode dar-me a justiça de Deus. Mas Cristo, por cumprir a lei, deu-me esta justiça. Está a ver? É muito clara. Hein? Isso é a nossa salvação. Glória a Deus por dar-nos este grande dom, por ter alegria e descanso em salvação. É disponível a todos que só creem em Cristo. Vou dizer, a repetir, porque por receber o Espírito Santo está por vir a Cristo, está a confessar, eu sou pecador precisando de ter salvação. Sim, Salvador também. É um dom gratuito por ter a justiça de Deus. Justificação pela fé. Espero que
já tem esta justificação. Não é nada melhor. Não é nada melhor do que saber que tem a vida eterna. Ok. Até a nossa próxima vez. Muito obrigado.